Muito bem. Em primeiro lugar, saudações a todos vocês. Por que que a câmera está focada na parede? É porque, bom, hoje eu estou à cara da derrota. Eu venho passando por problemas de saúde há algum tempo, mas hoje eu finalmente estou tomando um antibiótico. Vou até falar o nome. Amoxicilina, isso é antibiótico, é anti-inflamatório. O antibiótico é clavonalato de potássio. Enfim, a sinusite chegou num ponto que não podia mais ser ignorada. Mas vamos deixar de falar de doença e vamos falar de geopolítica. Eu gostaria de. Vou gravar alguma coisa agora, porque eu não sei se eu vou ter energia, ou vou estar acordado, vou estar bem à noite. Então, vou gravar agora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um mapa para vocês, para a gente poder fazer. Isso aqui acho que tinha jeito, eu só não estou lembrado como. Peraí, gente, a gente fica meio. Ah, peraí, bom, acho que. É. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela é essa aqui, ó. Que era do mapa mundi. Isso vai ajudar a gente a fazer uma discussão. Pois bem, primeiro eu tenho que ler e comentar um texto foi publicado no SEIC por René Pearsons. É um texto muito interessante e foi comentado pelo Martianov. E, bom, circulou, né? O pessoal que discutiu política. Pois bem, o texto diz o seguinte: uma semana após a exposição de Simon Hersh sobre as explosões do oleoduto Nord Stream, quando ele afirmou categoricamente que foram os Estados Unidos, com apoio da Noruega, que explodiram o gasoduto, ainda não há notícias de que o falso presidente Biden, por que falso? Porque, olhando as condições de saúde mentais dele, dá para ver que ele não tem condição de governar. Não tem condição de governar, acho que nem a casa dele, quanto mais os Estados Unidos. Então tem alguém por trás, né? É que nega qualquer conhecimento ou envolvimento em causar um ato de guerra no Mar Báltico. No caso, seria um ato de guerra contra a Alemanha e a Federação Russa. Ainda não ofereceu uma explicação ao público americano ou alcançou para o presidente russo, Vladimir Putin, mas, alguma coisa sobre a verdade. Então, não tem explicação possível que pode ser oferecida quando os co-conspiradores de Biden, milhões de americanos e o Conselho de Segurança, do Vladimir Putin, sabem a verdade. Quer dizer, mas nem se deu o trabalho de mentir. Bom, mesmo as distrações do tal balão chinês, consumindo a maior parte da mídia americana, com um absurdo inflável, flutuante anônimo, um psicopata, cara, esses balões, cara, que bobagem, meu Deus do céu. Depois vem os OVNIs, como se. Olha, é um desconhecimento de astronomia básica que me mata. Sabe, o corpo celeste mais próximo está a trilhões de quilômetros daqui. Uma tecnologia que fosse capaz de sair de trilhões de quilômetros da Terra e chegar na Terra, jamais, em nenhuma circunstância, seria batida por um F-22, né, gente? Por favor. Sabe? Então isso fica distraindo as pessoas. Na verdade, o objetivo hoje da mídia, de tudo, é a distração. Nós vivemos uma sociedade da distração. Eu fico abismado com isso. Você vê? E eu não estou falando de distração tipo Big Brother, não. Não. Estou falando de distração em tudo, num sentido muito amplo mesmo, do que a palavra significa. Sabe? Eu vejo os filmes de Hollywood. Você tem aquelas bobagens, Marvel, DC Comics. Aí você tem aquelas séries idiotas, a Wandinha, né? Depois, idiotas e mal feitas, né? Velma, essas coisas de dragão, essas palhaçadas, sabe? Parece que as pessoas querem ver tudo, menos a realidade. Ora, se a realidade incomoda tanto as pessoas, por que elas não mudam? A realidade está ruim, está incomodando, você não consegue suportar, muda ela. Você não vai mudar ela para você.
Uma pessoa não muda a realidade do mundo, certo? Então, aí você escolhe. A arena tem que ser a política, certo? A arena tem que ser a política. Você resolve o que você quer. O que está causando esse mundo? A direita, a extrema-direita, a direita financista. Combate ela, seja como socialista, seja como comunista. É uma palavra que é censurada no Instagram, sabia? Você pode falar nazista, você pode falar fascista, mas comunista você não pode escrever no Instagram. O cara, o Mark Zuckerberg, não vou nem entrar na merda. Mas, enfim, seja anarquista. Eu não sei se é um anarquista perfeito. Eu sou um anarquista cristão. Eu sigo Tolstói. Sou filiado em partido político. Nossa, que horror. Sim. Só, evidentemente, não vou exercer um cargo, né? Nem vou me candidatar a um. Mas a gente tem que se organizar. A gente quer mudar as coisas. Não adianta ficar assistindo série. Netflix não vai mudar o mundo. Marvel não vai mudar o mundo. DC Comics não vai mudar o mundo. Hollywood não vai mudar o mundo. Na verdade, essas instituições estão aí para manter o mundo do jeito que está. Certo? Sinto muito estar informando isso aqui para quem não sabe, mas é um fato, gente. Isso é um fato. Mas vamos voltar. Enquanto a mídia continua, o René, enquanto a mídia continua agitada com a possibilidade do jogo de adivinhação, eles parecem confiantes de que, porque a Rússia foi contida, segundo eles, né, e está prudente em suas reações durante a operação militar especial, incluindo as implacáveis mentiras que a mídia da OTAN publica todo dia, e, assim, ela tem filiais aqui, né? A gente pode ver isso, por exemplo, hoje no mundo militar. Mas, vamos continuar. Mais especificamente para a desumanidade dos nazistas, né, do país do Vale do Dnieper, cara. Castrar, enterrar vivo. Cara, se o cara não quis lutar, eles enterraram o cara vivo. O vídeo está circulando no Telegram. Eu, evidentemente, não assisti. Não tem estômago para isso, sabe? Não tem estômago. Eles enterrando o cara vivo porque ele não quis lutar, cara. Que loucura, que povo insano. Tem vídeo também de drone, de fuzilando, coitado, por ter se recusado a lutar. Meu Deus do céu. E que são os animais. E aí, o Zé é um democrata. O Ocidente tem que defender a Ucrânia, porque ela é a linha de defesa da democracia. A linha de defesa da democracia, tipo, 1000 vezes pior que o Estado de Israel, né? A linha de defesa da democracia sem democracia. Por favor. De toda forma, existe uma recusa geral por parte dos americanos em acreditar que o grande urso, de alguma forma, vai retaliar. Certo? Eles acreditam que os ursos nunca poderiam ser levados tão longe até que não tivesse um lugar para ir, se sentisse acuado e tivesse que reagir. Mas isso é perigoso, porque os ursos, o tio Vlad, já deu mostras claras de que está preparado. E está pronto. E mais do que isso, que está disposto. A gente tem que discutir. Vamos lá. Talvez enquanto o continente europeu, isso eu quero falar, se debate uma crise energética e econômica da sua própria autoria, porque fala, meu Deus, está em crise por causa da guerra. Não é por causa da guerra, é por causa das sanções que eles mesmos se infligiram. Eles estão experimentando o ressurgimento da soberania perdida e da consciência de sua perda de independência na mão dos Estados Unidos. Concordo, cada vez mais gente na Europa percebe isso, que só estão obedecendo aos Estados Unidos, que os governantes deles apenas fazem isso e brigam para ver quem obedece mais e melhor. Agora, para você mudar uma realidade, a primeira coisa que você tem que fazer é entender ela, é aceitá-la, é compreendê-la, é enxergá-la. Cada vez mais europeus estão enxergando a realidade. Isso é um passo. Certo? É o mesmo passo, gente. Igual aqui no Brasil. Vamos falar de Brasil, rapidamente. Qual que é a realidade aqui no Brasil? O Banco Central é comandado por um bolsonarista que está inviabilizando o governo Lula. Está inviabilizando a indústria, a agricultura, toda a cadeia produtiva para beneficiar banqueiro, exclusivamente banqueiro. E a mídia está defendendo ele, claro, porque os principais anunciantes da mídia são o quê? Bancos ou investidores do mercado financeiro. Então, a mídia nunca esteve do lado do povo, nem do lado dos empresários ou dos agricultores, nem dos latifundiários. Se o pessoal do agronegócio enxergasse
eles veriam que o Bozo nunca foi uma solução, ele é parte do problema, porque ele obedece o sistema financeiro. Mas eles estão tão entretidos por ódio, que não conseguem enxergar essas coisas básicas. Então, a pessoa, quando está nessa vibe, o crente, né, o crente brasileiro que está seguindo os crentes americanos e está se afastando cada vez mais do que Jesus ensinava nos evangelhos, para desenvolver uma espécie de criptojudaísmo, que também não tem nada a ver com o judaísmo, que o judaísmo não faz uma interpretação literal da Torá, do Pentateuco. Não. Eles são inteligentes, eles não teriam chegado vivos ao século XXI se eles fossem burros. E interpretar literalmente não é nem interpretar. Sabe? Essa literalidade é coisa de crente, nem judeu faz isso. Eles são inteligentes. Sabe? Essa leitura besta, burra, né? Com perdão uma palavra, da Bíblia para criar uma religião, o crentismo, que não tem nada a ver com o cristianismo, para defender quem, gente? A maioria dessas pessoas é parda, pobre, mulher. E estão defendendo quem? Gente misógina, aporofóbica, certo? Que não tem nada a ver com Cristo, enfim, né? Paciência. De toda forma, a questão aqui é o seguinte: os Estados Unidos e o resto do mundo estão esperando a resposta da Rússia, a negação do governo Biden, certo? O lendário professor, historiador, filósofo e analista político Noam Chomsky, num artigo recente, lembrou que o impacto imprudente e provocativo da retirada dos acordos de controle de armas dos Estados Unidos tem um efeito grande sobre a Rússia, mas pode ter um efeito ainda pior e ainda mais perigoso sobre os Estados Unidos. E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes da gente ficar comentando isso, vamos, antes de debater essa questão militar, vamos debater a questão econômica. Como assim a questão econômica? A Europa não tem matéria-prima, a Europa não tem recurso energético. Ela roubava esses recursos dos outros usando uma coisa que eles imprimem, chamam euro, porque não tem valor, não tem lastro. Nem em ouro, nem em prata, nem em recursos, nem na produção deles. A moeda fiduciária é absolutamente sem lastro. O euro. Né? Tudo que é comprado com euro, tudo que é comprado com dólar é roubado. Porque não tem lastro. Você vê o iene. O iene tem lastro, em última instância. A formidável produção industrial japonesa é um lastro do iene. Você troca iene por bens industriais que o Japão produz em grande quantidade e grande qualidade. Mas você troca o euro pelo quê? Sabe? A não ser pessoas que consomem produtos fotográficos. Qual foi a última vez que você viu um produto made in Germany, made in UK? A não ser quem consome produtos alimentícios. Qual foi a última vez que você viu um produto made in França? Qual foi a última vez que você viu um produto made in Spain? Certo? Se você não consome massa, molho, doce, qual foi a última vez que você viu um produto made in Italy? Eles não produzem mais nada. A base produtiva deles foi destruída por eles mesmos, porque dependia da enorme oferta de energia, combustíveis, matérias-primas, petróleo, recursos naturais e energéticos da Federação Russa. Eles abriram mão disso. Abriram mão disso para quê? Para apoiar os Estados Unidos. Apoiar os Estados Unidos em quê? Para combater a Rússia. Mas por que a Rússia tem que ser combatida? Porque ela invadiu a Ucrânia. Por que ela invadiu a Ucrânia? Talvez tenha sido devido ao fato de que os Estados Unidos e a própria Europa derrubaram o presidente eleito Yanukovych, deram um golpe de Estado em Maidan, elegeram um presidente antirrusso e depois um mais antirrusso ainda que estava oprimindo a população russa, que é a maioria no sul e no leste do país. São regiões que nunca foram ucranianas, gente. Pelo amor de Deus, vocês procuram mapa aí. Nunca foram ucranianas. Quem criou a Ucrânia foi a União Soviética. A Ucrânia é uma invenção soviética. E eles ficam com essa palhaçada. Ok. É o que o Putin disse, ironicamente. Então vamos descomunizar a Ucrânia. Quer dizer, descomunizar a Ucrânia seria fazer a Ucrânia voltar a ser o que era antes da União Soviética. Parte da Rússia, da Polônia, da Romênia, da Eslováquia. É isso que era a Ucrânia. Se eles querem ser descomunizados, que sejam.
É igual os patriotários, né? Fica lutando contra coisa que não existe, comete crime, não percebe, paga por isso. Enfim, vamos falar desse tratado que a Rússia viu os Estados Unidos se retirando, certo? E os Estados Unidos se retiraram, imaginando que não haveria reação. Primeiro, é o Tratado Intercontinental Antimísseis Balísticos, intercontinentais, né? Não intercontinentais. Foi assinado pelo presidente Richard Nixon em 1972 em Moscou, com cada participante tendo uma área que não seria atingida por mísseis balísticos intercontinentais do seu território que podia ser escolhido. Os russos escolheram proteger a capital, escolheram Moscou, enquanto os Estados Unidos escolheram proteger o local de lançamento desses mísseis em Grand Forks, da Dakota do Norte. Quer dizer, que loucura, cara. Que loucura. Mas, enfim, 3 dias após o que aconteceu no 11 de setembro, o presidente Bush, filho, né, com o vice-presidente, então, Dick Cheney, decidiu que esse tratado era uma relíquia da Guerra Fria que havia sobrevivido à sua utilidade e anunciaram a retirada dos Estados Unidos, citando o impedimento do tratado de os Estados Unidos se protegerem como se pudessem estar sujeitos a um ataque de míssil balístico de terroristas, cara, ou estados desonestos com acesso a armas nucleares comparáveis. Quer dizer, que país tinha esses mísseis? Enfim. Apesar de sua intenção original de duração ilimitada, o acordo antimísseis balísticos incluiu uma opção de retirada em caso de eventos extraordinários que colocassem em risco os interesses supremos das partes. Os Estados Unidos, então, notificaram a Ucrânia, Bielorrússia e o Cazaquistão sobre essa intenção. Não a Rússia. Só a Ucrânia, Bielorrússia e o Cazaquistão. Foi a primeira vez que os Estados Unidos se retiraram do acordo de armas nucleares, mas não a última. A retirada do acordo de mísseis balísticos intercontinentais permitiu que as instalações de armas ofensivas fossem localizadas perto da fronteira com a Rússia, certo? E foi o que os americanos começaram a fazer. Começaram a empurrar a arma nuclear cada vez mais perto da fronteira com a Rússia. Putin descreveu esse tratado como a pedra angular do sistema de segurança da Rússia. No discurso presidencial de 2018, a Assembleia Federal, a Duma, Puma falou sobre a retirada unilateral dos Estados Unidos, abre aspas. Fizemos o possível para dissuadir os americanos de retirarem o tratado, tudo em vão. Os Estados Unidos saíram do tratado em 2002. Mesmo depois disso, tentamos desenvolver um diálogo construtivo com os americanos. Todas as nossas propostas, absolutamente todas, foram rejeitadas. Todos esses anos, os 15 anos inteiros desde a retirada dos Estados Unidos do Tratado de Mísseis Antibalísticos, tentamos constantemente engajar o lado americano em discussões sérias. Fecha aspas. Não deu certo. Os americanos simplesmente ignoraram a Rússia como se tivesse um cachorro latindo. Ok. Meados da década de 1990, o presidente Bill Clinton abandonou a garantia estratégica do secretário de Estado James Baker ao presidente russo Mikhail Gorbachev de que não haveria extensão da jurisdição da OTAN uma polegada a leste, como disse Gorbachev em 2008. Os americanos haviam prometido que a OTAN não iria além das fronteiras da Alemanha após a Guerra Fria, mas agora metade da Europa Central e Oriental são membros. Então, o que aconteceu com as propostas dos americanos? Isso mostra que eles não são confiáveis. Nossa, o idiota do Gorbachev levou o quê? 20 anos para perceber isso? Né? Nossa Senhora, enfim. Como resultado da cúpula de Malta, em dezembro de 1979, entre o presidente Bush, filho, e o presidente Gorbachev, o ex-embaixador da União Soviética, Jack Matlock, disse que, abre aspas, se Bush tivesse sido reeleito e Gorbachev tivesse permanecido como presidente da União Soviética, não teria havido expansão da OTAN durante seus mandatos. Não havia como nenhum dos dois comprometer sucessores. E que eu, pessoalmente, me opus à forma como a OTAN foi estendida à Europa Oriental. Maior esforço teria sido feito para criar uma Europa inteira e livre, desenvolvendo uma nova estrutura de segurança que incluísse a Rússia. Além disso, Robert Gates, fecha aspas, né? Além disso, Robert Gates, então vice-conselheiro de Segurança Nacional, acreditava que Gorbachev havia sido levado a acreditar que a expansão da OTAN para o leste não aconteceria. Foram traidores mentirosos. Quer dizer, o número de países da OTAN passou de uns 12 para uns 30. Perfeito? Esse objetivo da expansão era o quê? Claro que é confrontar a Rússia. E as pessoas queriam que a Rússia ficasse o quê?
aceitando tudo, calada, quieta, sem fazer nada. Enfim, Tratado de Forças Nucleares Intermediárias, tratado importante. Foi assinado pelo presidente soviético Mikhail Gorbachev e pelo presidente Reagan, em 1987, em Reykjavik, na Islândia, e eliminava milhares de mísseis que potencialmente teriam carregado ogivas nucleares. Para o crédito de Gorbachev e Reagan, o INF aboliu toda uma categoria de armas nucleares, que são os mísseis de média distância. Quer dizer, não tão longe, que permitisse atingir os Estados Unidos, nem tão curto, que não pudesse defender as fronteiras. Em resumo, era um tratado destinado a proteger a Europa. Certo? Da Europa de quê? Dos russos, porque os mísseis americanos médios não chegam em lugar nenhum, né? Não foi feito para proteger o México e o Canadá, foi feito para proteger a Europa. Correto. E permitiu-se que os dois lados verificassem uma destruição dos mísseis do outro, parte do lema de Reagan, confiar, mas verificar. Em 2019, o presidente Trump anunciou que estava suspendendo o cumprimento do tratado e citou o desenvolvimento de um míssil proibido na Rússia. Enquanto Putin respondeu que o sistema antibalístico dos Estados Unidos na Europa, que estava à distância do ataque de Moscou, poderia ser usado para fins ofensivos. De fato, o tratado encerrou o crescimento de uma superpotência na Europa ao proibir mísseis lançados do solo com alcance de até 5.000 quilômetros. Em outubro de 2018, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, chegou para 2 dias de conversas com autoridades russas que classificaram a retirada do INF como perigosa e demonstrando total falta de sabedoria. Foi um erro. Conhecido por ser beligerante com os russos e aos acordos de controle de armas, Bolton também se reuniu com o secretário de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o secretário de Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev. Esse Nikolai Patrushev, gente do céu, esse homem me assusta. O Putin parece um cachorrinho manso perto dele. Enfim, e também se reuniu com Vladimir Putin, que buscava esclarecimento sobre as intenções dos Estados Unidos. Em resposta, Putin negou qualquer violação do INF e anunciou a suspensão do envolvimento da Rússia no tratado, que era da Guerra Fria e buscava defender a Europa. O que ele fez a partir disso? Desenvolveu uma nova geração de mísseis hipersônicos. Então foram os Estados Unidos que levaram ao desenvolvimento dos mísseis hipersônicos russos. Mísseis que eles não têm igual. Eles anunciaram um plano, parece que é um teste. Gente, eles anunciaram um teste. Até você ter isso operacional, vão muitos anos. Certo? Anunciar um teste não quer dizer nada, não. E mesmo assim, eu li sobre esse testezinho. Parece que a porcaria faz 5, 6 mil km por hora. É uma lesma comparado com os hipersônicos russos, chineses, norte-coreanos e iranianos. Enfim, René Parsons, ele fala coisas que são fato, cara. Para coisa para pensar. Os Estados Unidos criaram a própria insegurança. Os Estados Unidos, de fato, criaram a própria insegurança. Certo? Com que objetivo? Com que objetivo? Olha esse mapa. Os Estados Unidos é esse país roxo que está aí, né? Provavelmente à esquerda de vocês. Aí em cima dele, o Canadá em verde, num verde mais escuro, o Brasil, abaixo a Argentina. Aí você vê a Rússia. A Rússia, aparentemente, está longe dos Estados Unidos, mas não. Repara que uma pontinha do Alasca, a parte roxa lá em cima, você vê um pedacinho amarelo, é a Rússia. A Rússia está muito próxima dos Estados Unidos. Certo? Essa região aqui do Dinka, Nadir, está muito próxima dos Estados Unidos. Mas a Rússia nem precisa estar tão próxima. Os mísseis hipersônicos, alguns deles, como o Sarmat ou o Avangard, podem dar a volta ao mundo. O Avangard pode andar 1 milhão de quilômetros antes de atingir o alvo. Certo? Controlado por inteligência artificial. Então, isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. A China também tem desses mísseis. A China é um país em verde claro abaixo da Rússia. Aí tem um país amarelo mais escuro abaixo da China, é a Índia. É um país verde escuro à esquerda da Índia, é a Arábia Saudita. Sobe num amarelo claro entre a Rússia e a Arábia Saudita. Esse é o Irã. Está muito próximo da Europa. Então, cara, olha o Japão. Eu quero falar do Japão. O Japão são essas ilhinhas marrons ao sul da Rússia. O Japão está querendo enfrentar a China do lado. Coreia do Norte, do lado. Rússia, do lado. Quem que é o Japão na fila do pão? Sabe, são os governos do Oeste coletivo, estão enlouquecidos. O ódio cega.
E não só o ódio, a burrice. Quem comenta essa questão da relação da burrice com o que anda acontecendo no Ocidente é o Martyanov, certo? O Martyanov fez um texto fantástico sobre isso. Eu vou ver se eu consigo ler ele, porque eu não vou mentir para vocês, a coisa aqui está complicada. Vamos lá. Sobre o fato de que o Ocidente, né, o Martyanov está comentando sobre o fato de que o Ocidente não consegue mais fazer uma estratégia de defesa, de ataque, segurança nacional, de qualquer coisa. E ele incluiu o Pentágono, para não falar nos tais think tanks, como a Corporação Rand, que são os ridículos. São palavras do Martyanov. Pode-se construir uma indústria artesanal baseada apenas em desmascarar as besteiras da Corporação Rand e expor a absoluta incompetência de quem escreve elas. Entre no jornal Foreigner Relations, depois eu vou passar para vocês o link. Essas pessoas têm estado muito... Foreign Affairs, perdão. Essas pessoas têm estado muito ocupadas ultimamente discutindo coisas sobre as quais elas não têm a menor ideia. Por exemplo, os Estados Unidos não têm mais diplomacia em nenhum sentido operacional, entre muitas coisas relativas à operação militar especial e à Rússia. Aqui está uma dessas exposições. Ele coloca um texto, cara, do tal Dare Messicott, que fala uma burrice. O título é O que a Rússia errou. Moscou pode aprender com seus fracassos na Ucrânia? Quer dizer, que loucura é essa, irmão? Como assim? A impressão que você tem lendo esses idiotas é que a Ucrânia está ganhando, que ela tem qualquer miserável chance. Os caras não conseguem descrever a realidade. Mas vamos seguir. Não posso ficar enrolando. Vamos seguir o que o Martyanov diz. Como eu afirmei, essa joia do pensamento estratégico, está sendo irônico, de Hermes Scott, se acreditarmos em informação muito limitada sobre o seu passado, quem que é ela? Uma pesquisadora sênior de políticas na Corporação Rand. Antes de ingressar na Rand, lutou como analista sênior, esses cargos, né? De capacidades militares russas no Departamento de Defesa. Meu Deus. Ela era uma analista sênior. Eu tenho aqui que apontar imediatamente a questão com a qual estou lidando na última década e meia. Que nem o Pentágono, nem a chamada Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos, tem qualquer pista sobre as capacidades militares russas, porque eles não têm estrutura acadêmica adequada. Sabe? Não tem estrutura econômica, não tem estrutura militar, não tem estrutura histórica e estrutura política, por causa do nível intelectual escandalosamente baixo das elites dos Estados Unidos. O mesmo vale para as elites da Europa. Eu lembro quando aquela infeliz que durou 45 dias no governo do Reino Unido, a Liz Truss, que hoje no mundo militar até publicou um texto, Liz Truss, a pedra no sapato do presidente Putin. Nossa, como esses caras gostam de passar vergonha, né? Oh, meu Deus do céu. Enfim. Essa infeliz, ela, cara, ela é quem na fila do pão, para começo de conversa? Tá, eu não sou ninguém na fila do pão, também. Mas eu não aconselho o governo do Brasil sobre as capacidades militares da Rússia, embora eu garanto para vocês que eu seria mais capaz de fazer isso do que essa Dare Messicott. Certo? Um fator agravante para o campo de estudo sobre a Rússia nos Estados Unidos é o playground de fraudes acadêmicas. Eu venho falando sobre isso há muito tempo, a adoção do sistema Bolonha. A Rússia desistiu. O que é o sistema Bolonha? O sistema colocado pelo Fernando Henrique Cardoso, de medir a produtividade através do Lattes. As universidades federais brasileiras, as instituições federais de ensino superior brasileiras, virou fábrica de Lattes. O que é Lattes? Quanto mais você consegue publicar, mais você produziu. Só que isso não é ciência. Isso são artigos. Artigo é muito diferente de ciência, artigo é muito diferente de pesquisa. É só uma parte. Sabe, os caras fazem. Eu falo porque eu já fiz isso, cara. Quando eu estava fazendo mestrado, eu tinha as pretensões, eu tinha as coisas acontecerem diferente do que eu esperava, eu fiz. Você pega um artigo que eu fiz por minha dissertação, ou por um trabalho que eu desenvolvia na UF, e transforma em 5, 6, falando basicamente a mesma coisa, com pouca diferença. Aí eu consegui publicação no Equador, certo? Publicação em espanhol, publicação em inglês. Mas aquilo é só, sabe, foi só minha dissertação.
Foi só o trabalho que eu fazia. Ciência foi dissertação, ciência foi o trabalho. Confundir a ciência com o texto é uma burrice. É isso que foi levando as universidades americanas, as universidades ocidentais, a serem cada vez piores e produzir cada vez gente mais burra. Mas você fala, nossa, mas elas estão no topo, porque a lista quem faz são elas, usando critérios que elas escolheram. Qual que é o critério? Produção de texto. Sabe? Einstein, se fosse vivo, cara, não chegaria a dar aula no mestrado no Brasil, porque a produção dele era incrivelmente baixa. Ele publicava muito pouco. Certo? Ele publicava muito pouco. Pela Lattes seria horrível. É capaz do meu Lattes ser melhor que o dele. Perfeito? Qualquer um desses manés que estão na Universidade Americana, inglesa e brasileira, muitos deles seriam melhor que o Einstein. Pelo critério do Lattes, né? O critério Bolonha. Então, esses burros bem lateados, vamos dizer assim, produziram uma outra geração de gente burra, que tinha currículo. E agora estão tratando de produzir a terceira geração de gente burra, educada por gente burra, que foi educada por gente burra, para produzir currículo. O resultado, o Ocidente é guiado intelectualmente por gente burra de currículo. Certo? Gente burra de currículo, sinto muito. Você tem, quem acreditava, né, que isso era ciência? Você tem o esquema do varejão do ensino, das uniparticulares, esse esquema não presencial. Cara, meu Deus, eu não quero nem comentar sobre isso. Mas isso não é um problema só do Brasil. É de todo o Ocidente. A educação virou um negócio, cara. Negócio é que produzir resultado. O resultado não é ciência, o resultado é lucro. Perfeito? É lucro. Ou, no caso do ensino público, das universidades, abre aspas de ponta, é texto, não ciência. É Lattes. Certo? Aí o Martianov segue falando de casos em que... Deixa eu ler para vocês, dando continuidade. Considere também o fator agravante de um campo de estudo na Rússia, dos Estados Unidos, ser um playground de frases acadêmicas, ideologias primitivas e todos os tipos de ex-cidadãos soviéticos que se vendem como especialistas, sem ter nenhuma pista sobre aquilo que dizem saber. Por exemplo, o ex-professor de inglês, sem autorização do DSP na Rússia e União Soviética, dando consultoria aos Estados Unidos sobre cultura estratégica da Rússia. Né? O cara era um ex-professor de inglês, sem autorização para isso, virou consultor nos Estados Unidos, que é levado a sério. O registro de vigaristas soviéticos e russos vendendo para esses idiotas e para as elites incultas dos Estados Unidos é muito longo. Desde Golitsyn, que prejudicou a CIA profundamente, para o não menos notório Bezmenov, que empacotou fatos abertos bem conhecidos em inteligência e os vendeu para a mídia dos Estados Unidos. E, claro, Solzhenitsyn, que, nossa, gente, vocês não têm noção do quanto os russos, não são os soviéticos, os russos odeiam Solzhenitsyn, aquele que escreveu Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Eu li esse livro. Uma bosta. Ele ganhou um Nobel por quê? Porque era anti-russo. Muita gente ganha Nobel porque é anti-norte-coreano, porque é anti-iraniano, porque é anti-chinês. Para ganhar um Nobel de literatura, basta você começar a escrever coisas contra, né, os inimigos do Ocidente, os inimigos dos Estados Unidos. E aí você vira aquela profissão mais bem paga no mundo ocidental, que é dissidente. Né? Dissidente. O nome é dissidente. Então, esperar que alguma garota da corporação Rand, que não saiba a diferença entre doutrina e estratégia, em quantas partes essa se subdivide, e o que isso significa é risível. Mascote não decepciona com a confirmação sobre o que eu escrevi, ele é Martianov, em 3 livros, e estou escrevendo no 4º. Eles não podem fazer estratégia em Washington, e eles não podem lutar a guerra moderna, porque eles não compreendem nada disso. É uma nação subvertida por lobistas étnicos e religiosos. Isso vale para os Estados Unidos, para Israel, para a Arábia Saudita, para Catar e para a Ucrânia. Mascot vai imediatamente para julgar a credibilidade remanescente que ela poderia ter e afirma, abre aspas, por que a Rússia não prevaleceu? Porque, em vez disso, foi detida em seu caminho. Cara, nem o hoje no mundo militar faria tão ruim. Expulsa das principais cidades e colocada na defensiva, tornou-se uma das questões mais importantes tanto da política externa dos Estados Unidos quanto da segurança internacional em geral.
Quer dizer, eles acreditam mesmo nessa... Enfim, a resposta tem muitos componentes. O excessivo sigilo interno deu às tropas e comandantes pouco tempo para se preparar, levando a pesadas perdas. Eles estão falando que as perdas na Ucrânia, muita gente está falando, já chegaram às 400 mil, e quem está sofrendo pesadas perdas é a Federação. Mas continua aí a Messikot. A Rússia criou um plano de invasão repleto de suposições equivocadas, orientação política militar e erro de planejamento que se afastavam tanto dos principais princípios militares russos. Essa Messikot, será que leu alguma coisa sobre o que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão? Ou no Iraque? Ou no Vietnã? Bom, continua Martinov. Messikot, que obviamente nunca frequentou alguma instituição militar séria, essas instituições militares americanas que formaram esses imbecis do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. Ou vocês acham que o general Heleno conseguiu tanta burrice, tanta incompetência só na AMAN? Vocês acham realmente que os generais brasileiros, e a gente pode falar de quase todos eles, que quase todos eles participaram do governo Bozo. Nós vimos o que foi o governo Bozo. A maioria desses militares tinha treinamento nos Estados Unidos. Isso explica muita coisa. Certo? Explica muita coisa. Mas, enfim, ela nunca frequentou um ambiente de preparo militar sério e não entende o processo de planejamento estratégico e operacional sério em instituições como o Estado-Maior Russo. Ela nunca deve ter ouvido falar em desenvolvimento de árvores de decisão, que se manifesta em algo como planejamento de contingência. Vou omitir aqui a questão dos processos de Markov, como eles se aplicam ao planejamento operacional e estratégico moderno. Mas Messikot, é claro, ostenta aqui a sua ignorância, apresentando as suas preferências pessoais, que servem apenas para narrativas, como se fossem sabedorias estratégicas. Não são. Esta é a escrita de uma amadora que não entende o que é a Rússia e como ela luta. Cara, eu que não sou formado nisso, eu tenho, claro, formação, geografia, economia, eu entendo um pouco dessas coisas, mas eu sou capaz de fazer coisa melhor do que essa infeliz. E, na verdade, hoje eu não produzi nada, né? Porque estava trabalhando na parte da manhã e fiquei muito ruim na parte da tarde, vim para casa, tomar remédio. Por isso que eu não estou mostrando minha cara feia, porque eu realmente estou em petição de miséria. Mas, de toda forma, essa escrita amadora de um analista sênior de capacidades militares russas, de uma organização que são governos dos Estados Unidos que perderam todas as guerras desde a Coreia, não chega a ser surpreendente. Mas ela deveria simplesmente voltar aos famosos documentos do Afeganistão, do Washington Post, e aprender como, de fato, o Pentágono luta, principalmente no campo da mídia. Mas ela não fica por aí. Desenvolve outra tese que mostra, ao mesmo tempo, um sério revés e um desconhecimento da cultura militar russa. Meu finado pai tinha uns 10 livros sobre a história da Segunda Guerra Mundial. E eu gostava muito desses livros, ele lia bastante enquanto ele tinha visão, ele lia bastante, ele gostava desse assunto. Meu pai, com certeza, sabe mais coisa sobre a Rússia, meu pai não gostava de russo. Quando eu fui para a Rússia, ele ficou muito preocupado. Não chegava a ser russófobo, mas não confiava. Mas mesmo assim, ele entendia muito mais que esse infeliz. Vamos ver o que ela escreveu. Em janeiro de 2023, Surovkin foi rebaixado em favor do general Valery Gerasimov. Embora as razões para essa mudança de comando não sejam claras, intrigas palacianas e clientelismo podem estar por trás disso. E não qualquer fala especificamente da liderança de Surovkin. E nenhum comandante russo foi capaz de quebrar a vontade de lutar da Ucrânia. Ai, meu Deus do céu. Embora a Rússia continue a lançar mísseis que infligem sofrimento ao povo ucraniano. Tá. Vamos falar de Israel? Mas os bombardeios e entrincheiramentos podem degradar a capacidade da Ucrânia, tornando mais difícil para o país recuperar mais de suas terras. Pelo menos no fim, né? Ela não vai recuperar essas terras. Então, vamos voltar. Martinov continua dizendo que a razão pela qual ele escreve esse amontoado de, com perdão de uma palavra merda, de segundo ano de faculdade para propaganda ucraniana, sobre Surovkin sendo rebaixado, é porque ela não entende o que é uma coordenação e porque o Exército Vermelho estava usando, durante a Segunda Guerra Mundial, um instituto de representantes da Stark nas frentes, que, como Zhukov e Vassilevsky, em momentos diferentes, coordenaram ou comandaram diretamente várias frentes, grupos de exército.
E, como eu disse, meu pai sabe isso mais que ela, meu finado pai. Né? Ela, obviamente, nunca ouviu falar sobre isso, porque ela não sabe que o Estado-Maior Russo é o principal órgão de controle de combate de todas as Forças Armadas da Rússia, desde as forças terrestres até as nucleares estratégicas, incluindo a Marinha. E a lista continua, continua e continua. O grande oncho de tudo isso é Valery Gerasimov, que, como chefe do Estado-Maior, ao contrário de Surovikin, que nunca foi rebaixado, tem a supervisão de tudo. E a Rússia está jogando muito mais do que a Ucrânia. Repara, não é nem o ministro da Defesa, Shoigu. Essa nova Stasi, esse novo Estado-Maior russo, está preocupado exclusivamente com o combate. Planejamento estratégico no nível superior, e esse sim é do Shoigu, ministro da Defesa. Eles separam as coisas. Mas, evidentemente, essa ex-pentágono e atual analista da Corporação Rand não lê o que está disponível abertamente na mídia russa, e que não é um segredo desde o início. Certo? E aqui estou eu, o Martianov está mostrando textos que ele mesmo escreveu. Pergunta e resposta. Primeira pergunta. Os russos sabem quem são as pessoas, quem é quem em Washington? Resposta. Sim, eles sabem. Na verdade, sabem melhor do que as próprias pessoas em Washington. Segunda pergunta. A Rússia lançou um ultimato à OTAN na esperança de um acordo? Não. A razão pela qual a Rússia emitiu esse ultimato foi para enquadrar publicamente o que acontecerá após a esperada manobra dos Estados Unidos. Eles não contam com a Europa, porque sabe que a Europa não é nada. Terceira pergunta. Os russos têm um plano de contingência militar, no caso, altamente provável, mas não totalmente garantido, dos Estados Unidos terem um acesso de rádio e recusar esse ultimato? Sim. Como Bismarck, conhecido por dizer, mesmo quando você vai ao banheiro para o número 2, o russo faz um plano C. Não discutivelmente, mas historicamente, o Estado-Maior russo é o melhor planejador, não apenas militarmente, mas de todo o espectro da segurança nacional e questões de interesses nacionais. Ninguém chega nem perto, concordo. A Rússia tem todos os meios militares, tecnológicos, econômicos e políticos para impedir a expansão da OTAN, apesar dos desejos da OTAN. Simples assim. Eu escrevo sobre a crescente lacuna tecnológica e operacional há muitos anos. É exatamente isso. Eu não sou o Martianov, mas eu vou deixar na primeira resposta um textozinho que eu fiz em fevereiro do ano passado. Fevereiro do ano passado? Ou fevereiro, não. Fevereiro de 2021. Não do ano passado, fevereiro de 2021. Em que eu falo, ó, gente, vai ter guerra, vai ser assim, assim, assim. Eu erro na minha análise, porque eu falei, não, a Rússia liquida isso em 2 semanas. Sim, de fato eu errei. Porque eu estava imaginando uma coisa, você usa a superioridade militar e destrói tudo. Mas eu não tinha um pensamento estratégico para que você destruir tudo? Para você ter o rótulo de vilão? E a guerra não é contra a Ucrânia, é com quem patrocina a Ucrânia. Então, uma guerra de desgaste é muito mais inteligente. Então, eu fui burro, mas eu sabia que era guerra. Certo? Eu sabia que era guerra. Vou deixar o texto para vocês. Agora que eu recuperei o Twitter, vou deixar o texto para vocês verem. Bom, o Martianov disse que ele avisou. Ninguém deu ouvido, muito menos os especialistas em Rússia. A maioria deles, fraude, né, nos Estados Unidos. No final, depois de ler esse texto imbecil da Mescott, ela tem que lidar com o fato de que a tecnologia militar dos Estados Unidos falha terrivelmente na Ucrânia. Quer dizer, a inferioridade tecnológica do Ocidente é enorme e só está aumentando. Eu estava publicando uma série sobre satélite, laser, essas armas, essas coisas todas, até ia hoje, mas hoje é um dia que, de fato, não dá, gente. Mas assim que eu recuperar minimamente a saúde, eu vou voltar a escrever sobre isso. Porque é carente, não tem material sobre isso. O que você vê é análise burra. Sabe? É coisa tipo hoje no mundo militar da vida, umas bobagens, cara, que não informa, que não diz nada com nada, que só fala mentira, sabe? Essas tentativas bizarras de salvar a cara através da narrativa, através da mídia, não vai mudar a realidade de combate, porque se propaganda vencesse guerra, a Alemanha nazista teria vencido, né? Goebbels estava do lado deles, mas propaganda não vence guerra. Impressora de dinheiro não vence guerra.
Eles têm que entender isso, sabe? Eles estão perdendo tecnologia, estão perdendo visivelmente capacidade operacional. O resultado disso tudo não tem como ser bom, gente. E honestamente, eu fico preocupado, porque um idiota no comando, o Brasil foi governado durante 4 anos, é muito perigoso para um país, é muito perigoso para um povo. Agora, você imagina um país inteiro de imbecis, cercado por imbecis, assessorado por imbecis. Os Estados Unidos estão operando, na verdade, como se o governo Bozo governasse o país desde os tempos de George W. Bush. Correto? Como se o Bozo... Imagine se o Bozo governasse os Estados Unidos desde 1992. 91. Imagina só isso. Se o Bozo governasse esse país por 31 anos. Com todas aquelas pessoas que cercavam ele. Imagina. Nós vimos o que aquele infeliz fez com o Brasil em 4 anos. Agora, imagine isso multiplicado por 7,5. E não num país que se tornou uma roça, né? Uma mina, porque graças à Lei Candir e às políticas liberalizantes de Fernando Henrique Cardoso, Collor e do golpista Michel Temer, esse país que o Bozo pegou já era uma nação dependente de agronegócio, atrasada, portanto. Mas imagina isso, uma nação que era rica, desenvolvida, industrializada, uma potência tecnológica. Cara, destruiu tudo. Destruiu tudo. É o que os liberais fazem, é o que os incompetentes fazem. É o que os burros fazem, gente. O Humberto Eco falou sobre isso, né? A internet deu voz a uma legião de imbecil. Mas não foi só a internet que deu voz a uma legião de imbecis. O governo dos Estados Unidos também fez isso. Claro que vai pagar por isso. Vai pagar muito caro, infelizmente. Infelizmente, não só para eles. Parece que tem muita gente boa nos Estados Unidos. Tem muita gente boa na Europa. Mas, infelizmente, os países às vezes fazem as suas escolhas e vão ter que pagar por elas. O problema é que o mundo inteiro pode ter que parar junto. Aí lasca, né? De toda forma, se hoje eu tiver um pouco melhor, eu vou tentar fazer uma live. Mas fiquem bem, todos vocês, coloquem questões, dúvidas, comentários, curta, compartilhe. Nossos vídeos costumam ser melhorzinhos, mas hoje está difícil. Mas que fique bom para vocês. Até mais.